Programa Atividade, chegando para mais uma edição, nesta quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019. Já avançamos aí, 17 de outubro, a coisa está andando rapidamente, já vai chegar novembro aí, né, a proclamação da República, dia 15, tem aí os feriados de finados, essa coisa toda. Olha, é incrível, né? É implacável a velocidade desse tempo. Então vamos aproveitar ao máximo essa vida que é maravilhosa, e eu digo quase que diariamente aqui, percalços existem, vamos transpô-los, né? Os cavaletes aparecem, a gente vai fazendo. A vida é uma gincana, né, minha gente? Então, tem que aproveitar ao máximo, evidentemente. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, pelo Campeonato Brasileiro. Ontem, na Arena, o Grêmio não passou de uma derrota para a equipe baiana, né, do Bahia, comandada pelo Roger Machado, ex-gremista, né, que dizem que ele que deixou mais ou menos esse elenco do Grêmio, essa equipe do Grêmio, para o Renato, foi mais ou menos ele que estabeleceu. Mas já passou bastante tempo que o seu Roger Machado passou pelo Grêmio, né? Foi agora cobiçado, cogitado pelo Internacional, mas não quis abandonar o Bahia nesse momento. Está aí pleiteando aí, entrar numa Libertadores da América, o Bahia, né, na sua posição na tabela do Brasileiro. Vamos ver o que acontece. O Internacional está lá em Santa Catarina, debaixo de um mau tempo, 19h15, começa uma partida com o Avaí, onde tem o ex-gremista Douglas, por exemplo, na equipe do Avaí. Eu não sei se sai jogando também o Douglas, já está veterano também. E o Grêmio ontem, para surpresa dos gremistas, que pensavam que ia passar, não com facilidade, porque a equipe, o Bahia tem uma equipe muito bem estruturada e comandada pelo Roger, mas que ganhasse a partida, que empatasse, como estava já aos 45 do segundo tempo, e o Grêmio comete um pênalti e o Bahia converte, e o Grêmio perdeu os 3 pontos, ou 1 ponto, como se fosse no caso de um empate. E se ganhasse, estaria no G4. Então não deu certo o último jogo com o time titular para enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira, lá no Maracanã. Parada duríssima, duríssima. O Grêmio pretendendo ir com a equipe completa, inclusive Jean-Pierre, parece que estará em condições de atuar, mas não é a tarefa fácil, né? O Maracanã com 80 mil passageiros, né? Todos flamenguistas, meia dúzia de gremistas lá no cantão, é difícil, mas o Grêmio muitas vezes transpõe essas barreiras, né? O famoso imortal. Paulo Olímpio Souza. Eu acho que tu fizeste uma análise adequada para a realidade do Grêmio e em função dessa disputa colateral ao campeonato nacional, que é a Libertadores. A final da classificação, que vai ser no Maracanã domingo, se desenha muito interessante. Muito interessante, porque o Grêmio entra como zebra, o Flamengo favoritíssimo, especialmente depois da vitória, da virada e da vitória de ontem no Ceará. Isso, a meu juízo, Silvas, favorece o Grêmio. O Flamengo é muito dono de fazer bobagem perante quase 70 mil espectadores do Maracanã. Não seria a primeira vez. O Flamengo está superior, mas o Grêmio é o Grêmio. Como tu disseste, se diz imortal, mais um teste dessa imortalidade. E o meu Inter está em Florianópolis debaixo de chuva. Que bom para a ilha que estava atravessando 30 ou 40 dias de seca. A chuva é boa, mas para o futebol e para o jogo do Inter, que está desse tamanhinho, vai ser tremendamente prejudicial. Mas prejudicial para os dois lados. Tudo pode acontecer com o meu Inter. Nada é previsível. Como ele sai preparado sempre para o 0-0 quando joga fora, e o gol só ocorrerá por acidente, pode ser que tenha um acidente a nosso favor lá em Florianópolis. É o imponderável de Almeida quando o meu Inter atualmente joga. Pode acontecer de tudo. Espero que para o melhor para os colorados. Perfeito. Vilmar Govinatsky. Boa noite. Muito pouco a acrescentar, porque afinal de contas não tem grandes emoções.
O Internacional, vou falar só do Internacional, o Grêmio agora se preparando para a grande partida da sua carreira, né, como um grande clube de futebol, a gente reconhece, e o Internacional procurando um técnico. Parece que veio realmente o argentino para cá, Eduardo Coudet, é isso, professor Olímpio? É isso, Michelini? Coudet. Esse argentino, eu pelo menos pouco conheço da trajetória dele como treinador de futebol. Tá? Por enquanto temos aí o Ricardo Colbachini fazendo o feijão com arroz, afinal de contas não se pode esperar muito também, tá? Mas eu ainda continuo achando que o Inter não fez uma boa administração com a demissão do Odair Hellmann. Claro que a torcida estava bastante desgostosa por causa dessa história, como o professor Paulo Olímpio colocou, os empates, né, ou até as derrotas fora de casa, muito poucos gols, e isto realmente desgastou a pessoa, a figura do técnico Odair Hellmann. Mas não entendo que tenha sido o momento, agora já são águas passadas, e vamos ver se o Inter melhora com um novo técnico. Mas isto também considero o imponderável de Almeida, não é isso, Paulo? Porque não é um técnico... Dizia o Nelson Rodrigues. Né? Exatamente, porque não é um técnico que entra em campo e joga futebol. Quem joga futebol são os atletas. Então, mexer em técnico dizendo que com isso vai melhorar, porque o técnico vai saber fazer as melhores substituições, os melhores esquemas táticos, etc., eu considero isso aí o imponderável de Almeida também. Temos que pensar no Internacional em trazer mais jogadores qualificados, mais jogadores novos, mais sangue novo. D'Alessandro é uma figuraça, joga um bolão, é inacreditável ver o D'Alessandro pegar uma bola quadrada e deixá-la redondinha no pé, ou então fazer um passe sob medida, mas o D'Alessandro, ele está com a sua data de validade, não é? Já chegando lá. Como foi o caso do Léo Moura ontem, né? Um atleta que sempre foi exemplar, mas ontem cometeu aquele pênalti ali, o rapaz está virando quase os 40 anos, 37, 38, quer dizer, não dá. Jogou no ponto limite. Jogando na chuva e tal, os dois tempos, não tem capacidade física. Aí dá nisso, né? Dá nisso. Michelini Clipper. Não, eu concordo com o Vilmar num ponto. Realmente, eu acho que não foi a melhor decisão do Inter fazer a demissão do nosso técnico, mas eu discordo um pouco que o técnico, tu comentaste que ele não está em campo, não é ele que vai decidir. Não é ele que joga. Não, mas eu, no meu entender, também não sei se os demais colegas aqui concordam, eu acho que o técnico ele tem uma força e um papel importantíssimo na decisão do futebol, porque ele interfere principalmente, não a parte técnica, mas a parte psicológica do jogador. Sim. E nesta parte psicológica, o jogador está em campo, mas fica uma conexão com o técnico. Ele quer ver o meu desempenho assim, o meu técnico confia em mim no meu jogo, o meu técnico falou que eu tenho que melhorar nisso. Então aquilo fica, acho que dentro até do inconsciente do jogador. Então, o papel do técnico, eu acho assim, ó, que na minha opinião, a decisão de um jogo, 60% é mérito do técnico. É motivacional. É motivacional. Não tem dúvida quanto a isso. E nós, colorados, nós temos que admitir também que o Renato faz um papel impecável como técnico, né? Como profissional da área dele, ele é realmente ele defende os atletas dele, ele defende, ele faz alguma coisa, uma lavagem naqueles jogadores que eles só querem demonstrar um bom trabalho em campo, graças ao técnico muito. Essa é a minha opinião. Chegou uma notícia aqui agora que o Internacional veladamente está tentando contratar o Renato Portaluppi. Ah, meu Deus do céu. Mas ele não vai querer, ele é gremista, ele não vai querer. Aí toda a tua tese de motivação vai cair por terra. Vai cair por terra. Quem foi que te mandou esse fake? Uma fake news. Olha, depois de
de quarta-feira que vem, pode ser que eles entrem no mercado, Renato. E eu gostaria muito Vai depender do resultado do Maracanã. Hein, professor e Vilmar, vocês não acham que deveria o Grêmio ganhar não do Boca, o outro, o River? O River Plate. Por causa daquele técnico do River, que é o máximo lá na Argentina, mas que fez a palavra popular, uma sacanagem com o Grêmio no último câmbio, não sei quando é que foi ano passado, foi no início desse ano. Eu sei que o técnico aquele, ele interferiu, foi expulso do jogo. Mas essa tua futurologia, o Grêmio ganhar do River... Só não, é que eu tenho... Mas por que não o Flamengo ganhar do River? Não, professor, é que é o seguinte, meu filho é gremista, eu tenho um lado gremista, não adianta. Eu torço pro Grêmio também. Agora eu entendi. A Michelin tem um problema existencial, familiar. Conflito existencial de Grêmio Inter. Tu viu que ela elogiou o Renato uma barbaridade. Tu tá sendo cooptado, hein? Cuidado. Daqui a pouco você expulsa do Inter, não te queremos mais, Colorado. Muito bem, vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui na RTC TV, o Rio Grande se conecta aqui, né, minha gente? Estamos aí nos principais municípios mais populosos do estado do Rio Grande do Sul, pela NET, o 24 e o 524, com áudio, uma imagem espetacular, e invadimos o planeta Terra pelas plataformas digitais, exatamente, né, 24 horas por dia, no YouTube, em RTC TV Digital, no Facebook e no Instagram. Vamos adiante, dizendo que Barranco, subindo ou descendo a Protásio é o ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio, como também Barranquinho. Barranco, primeira churrascaria com carne certificada do Brasil. Lá, sempre de prontidão, né? Chiquinho Tasca, Elcio Furini, com aquele timaço, né, de colaboradores, para que você ali passe momentos inesquecíveis do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E vamos ainda tratar do programa Cresce RS. É fenomenal, é indispensável para destravar o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Esse projeto Cresce RS, que vem lá da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, uma parceria com o governo do Estado. Então, isso aí projeta exatamente o crescimento do Rio Grande do Sul, e o Cresce RS reúne as principais lideranças do Estado. É um projeto extraordinário para que o Estado possa voltar a evoluir, decolar, diríamos assim. A pista estava curta e com esse projeto aí a coisa melhora bastante e destrava exatamente o desenvolvimento gaúcho. É o Cresce RS, dá uma olhada. Os gaúchos têm orgulho da sua história e das suas tradições. Agora é hora de sentir orgulho da sua união, porque se a gente se unir de verdade, ninguém segura o Rio Grande. O Cresce RS é um movimento que reúne as principais lideranças do Estado para destravar o desenvolvimento e fazer a nossa economia voltar a crescer. Cresce RS. Juntos, vamos mais rápido. Uma iniciativa da Assembleia Legislativa, Governo do Estado e entidades parceiras. Ok, vamos adiante. Então, falando aqui um pouquinho exatamente de quem? Vamos falar aqui de Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vias para a construção civil passa por Vidrobox Blindex, são fechamentos sacados, box para banheiros, película de segurança, divisórios de vidro temperado, vidros refletivos, né? Tampos de mesa, espelhos, você quer mais? Vidros curvos, planos, lisos, impressos, envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, tudo isso chama-se Vidrobox Blindex. Líder no segmento vidreiro desde 1971. Telefone Vidrobox Blindex é o 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. É bom demais aquilo lá, hein? Fala com o grande titular, o empresário Gilberto Ribeiro, uma figura ímpar, empresário, que também é vice-presidente da Fiergs, uma figura fora de série. Vamos falar aqui também do nosso companheiro de bancada, Percival Pugina, que faz um blog espetacular. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos. Você encontra onde? Você encontra em Conservadores Liberais o blog de Percival Pugina, que é o pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Paulo Olímpio Souza, satisfação. E temos um tema lá de Brasília, Supremo, os desdobramentos acontecendo. Há 2 semanas, a nossa mídia
cuida desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Assim que neste país hoje, como no futebol, até o teu engraxate tem opinião sobre se deve ser preso ou não depois de decisão de segundo grau. Vai na quitanda, o vendedor de hortaliça tem posição. Então, essa questão que o Supremo hoje iniciou a discutir e vai julgar, já é uma questão que polariza a opinião pública do país. Então, o país, como sempre, e agora mais do que nunca, continua dividido e polarizado. As opiniões elas se confrontam. Pois bem, o que aconteceu hoje? Hoje iniciou a sessão de julgamento de 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Não há um interesse individual ou coletivo de alguma entidade ou pessoa jurídica sendo objeto de proteção nesse julgamento. Se julga uma questão em tese, é uma ação direta de inconstitucionalidade do entendimento que autoriza os tribunais de segunda instância, confirmando ou condenando um réu em segunda instância, determinar o início da execução penal. Perfeito. Este é o caso. Por que tanto isso está causando tanta controvérsia? Porque a Constituição Federal tem dispositivo expresso de que só irá iniciar a execução penal o réu acusado depois do trânsito em julgado de todos os seus recursos. Pois bem, mas como é que o Supremo tem autorizado por decisões de suas turmas e também do seu colegiado, no sentido de que pode se prender sim, deve se prender depois de uma decisão condenatória de segundo grau. Isto é uma orientação jurisprudencial, não é decorrente de lei constitucional ou da própria Constituição. Então, o Supremo agora colocou em pauta de julgamento uma questão que vai ser, sim, modelar para todos os tribunais do país e terá força de lei. O que ocorre paralelamente? O nosso Congresso Nacional iniciou o exame de uma emenda constitucional para que a Constituição brasileira seja alterada, determinando sim o início do cumprimento da pena em segundo grau, depois de condenado em segundo grau. O Supremo está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e lá, por obstrução da oposição, sim, não anda. Então, resta o quê? O Supremo atender ou não a determinação vigente na Constituição. E essa determinação vigente autoriza a prisão em segundo grau, é o que se discute. Expressamente não autoriza, desde que hajam recursos. Por isso é que a OAB, Jaqueline, e o próprio PCdoB, nas ações diretas que interpuseram, estão pedindo que essa orientação do Supremo modifique, não autorize mais essa prisão. E o Partido Patriota, é a terceira ação direta, quer a prisão em segundo grau. Então, são 3 ações lá, e o relator das 3 é o ministro Marco Aurélio. E hoje eu ouvi parte do seu relatório. E neste relatório ele faz críticas acerbas contra o presidente da Corte, que cassou a sua liminar que ele concedera em dezembro do ano passado, liberando todo mundo. E o ministro Toffoli, na presidência, tornou sem efeito, cassou a liminar.
E ele disse, isso foi uma atitude, disse hoje. Sim. Isso é uma atitude arbitrária do presidente, né? E eu vejo hoje que foi, antes de tudo, uma atitude prudente, política do presidente. Correto. Porque sustenta Marco Aurélio que ele é um mero coordenador dos seus pares na presidência, ele não é hierarquicamente superior. Logo, ele não poderia cassar essa liminar. Ele fez hoje publicamente essa crítica direta ao presidente da corte. E anteviu, e fez uma espécie depois para a mídia, que ele não resiste a uma mídia. Sim, sim, sim. Um prognóstico antecipando 7-4, uma mudança da votação no sentido convergente com o seu voto de não permitir mais a prisão em segundo grau. Resta acompanhar isto a partir de quarta-feira que vem, quando iniciam efetivamente as votações. Segundo previsões da Corte, dos que acompanham os julgamentos da Corte, serão no mínimo necessárias 3 sessões para que se leve a termo esse julgamento. E aí vamos ver se efetivamente isto será uma decisão impositiva para todos os tribunais do país, num sentido ou noutro. Perfeito. E aí, Michele? Pois depois dessa aula do professor Paulo Olímpio, eu queria comentar o seguinte: o que a sociedade, a população, o leigo do direito, que assiste na mídia quase que diariamente, já há algum bom tempo, sobre o STF e as suas decisões, o que pode, no meu entendimento, estar na cabeça do cidadão? Simplesmente uma insegurança judicial. Ele não precisa entender os termos, ele não precisa entender o que está na Constituição, ele não precisa ler súmula, ele não precisa ler jurisprudência, ele só vai dizer o seguinte, ele só vai pensar o seguinte: que insegurança judicial nós, como brasileiros, temos ao ingressar com um processo na Justiça? Por que essa insegurança? Porque o nosso próprio STF, a nossa Corte Máxima, o Supremo Tribunal Federal, ele decide em outros momentos, como disse o professor Paulo Olímpio, com caráter de jurisprudência. O que é a jurisprudência? São decisões dos tribunais que o advogado, depois, ao ingressar com uma ação, ele olha aquela jurisprudência, olha, essa decisão do tribunal, ela está de acordo com o meu pedido para o meu cliente, então eu vou juntar no processo essa jurisprudência. A jurisprudência é a decisão, ela vai me ajudar a convencer o juiz do que eu estou pedindo. Então, em caráter de jurisprudência, o Supremo tinha decidido que poderia haver a prisão em segundo grau, após segundo grau, não necessariamente esperar o trânsito julgado de todos os recursos, que são muitos, vai para o Superior Tribunal, vai para o Supremo, leva muito tempo. Um bom advogado prorroga muito, pode empurrar muitos anos este processo. Então, se o Supremo tinha decidido isso, como agora, quando ele vai julgar e vai decidir com força de lei, ele simplesmente diz não. Todos os nossos julgamentos anteriores, se não me engano foram 4, professor, em relação a esse assunto, isso. E agora nós então vamos resolver que tem que esperar o trânsito julgado de todas as decisões, de todos os recursos, para daí então pegar aquela pessoa que cometeu um crime e ir para a cadeia. Ou seja, ele comete o crime e fica anos e anos e anos solto na sua casa. Perfeito. Vilmar Govinaski. Pois é. Eu só vou retomar uma situação, tá? Que é uma questão de entendimento da palavra. Tá? Porque na Constituição, no artigo 5º da Constituição, tá? Lá no inciso 57, diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Culpado. Não diz assim: ninguém poderá ser preso até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ninguém será considerado culpado. Ou seja, é uma questão interpretativa. O que se interpretou o STF
há tempo atrás ele tornou uma jurisprudência que teve efeito vinculante. Ele não é considerado culpado ainda, mas a partir do momento que ele foi condenado na instância superior no tribunal de segundo grau, ele vai preso sim. Ah, mas vai continuar o trânsito lá da ação? Vai subir para o STJ em recurso especial e poderá ir para o STF em recurso extraordinário. Só que não vai mais discutir questões de provas, não vai ter mais audiência, são questões técnicas do processo. Por isso, então, ele vai para a cadeia, sim, depois do segundo grau. Agora, um outro risco, isso aí não vai parar por aí, um outro risco que tem é o projeto esse de emenda constitucional ser inconstitucional. Por que será inconstitucional, a meu juízo? Porque dentro, a questão de ninguém será considerado culpado, no artigo 5º, do inciso 57, está dentro do capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos. E o que diz lá o 60 da Constituição, no parágrafo 4º, no parágrafo 4º, no inciso 4, diz assim: a Constituição não pode ser alterada por emenda se mexer com direitos individuais e coletivos. Então é inconstitucional. Então vai bater, a emenda pode passar alterando esse dispositivo, mas chega lá no STF, não pode, isso é cláusula pétrea. Quando é que pode modificar? Só se houver outra Constituição, só o poder originário pode modificar. Entende? Então isso para mim, professor Paulo Olímpio, vai ter muito pano para manga. O raciocínio está correto. Vai ter muito pano para manga. Porque passa a PEC, altera, não, pode sim, pode ser culpado, pode ser condenado, pode ir para a cadeia e tal, pode o processo continuar, mas ele pode ir para a cadeia sim no segundo grau. Altera a Constituição. Mas assim, mas não pode, por quê? Porque está no artigo 5º. O que é o artigo 5º? Direitos e deveres individuais e coletivos. E lá no 60 proíbe de mexer. Já está pensando, se aprovado no Congresso. Isso, a PEC. E isso vai acontecer quando eu usei essa figura quando o Inter fizesse golo, né? Quando o Saci cruzar as pernas. Essa emenda vai ser aprovada, mas o nosso causídico aqui já está pensando numa ação direta de Sim, já está lá. Mas o STF está lá para isso. Mas está lá para isso. É só ter dinheirinho. Vamos adiante, falando de sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ele é sem adição de água, açúcar e conservantes. Sua sede pede saúde, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva laranja, 100% natural. Na hora de fazer uma degustação do melhor suco, sucos Petri. Sua sede pede saúde, pede sucos Petri. Muito bem, vamos adiante ainda, falando em ASPECIR Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Ela é uma empresa, uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos, como transparência e responsabilidade. Então, na hora de qualquer dificuldade no seio familiar, eu também digo diariamente, é indispensável um plano de previdência complementar. E aí surge a importância da ASPECIR Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Vamos adiante dizendo que Banco Bom não tira o seu sono. Banco Bom realiza os seus sonhos. Este é o Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra. Pessoa jurídica, pessoa física, aproveite. As melhores taxas, as mais civilizadas, são a do Banrisul. Dá uma olhada. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Voltamos aqui na atividade, então, continuamos aqui com os nossos trabalhos, né? Vamos falar do Zafari.
Pô, o pessoal está indo no Zafre, uma barbaridade com esses jogos da dupla Grenal aí, e já o pessoal preparando já para o jogo do Flamengo com o Grêmio também, tudo direitinho para assistir esse partidaço na próxima quarta-feira, né? Mas a tradição de comparecer no Grupo Zafre e Bourbon e fazer o melhor rancho, com os melhores produtos, melhor preço, melhor atendimento, só coisa boa, porque economizar é comprar bem, dá uma olhada. Na essência de vida, né, minha gente? Porque Olina é um negócio fenomenal, né? A Olina está aí em todo o território nacional agora, né? O novo tempo de Olina, essência de vida, laboratório VESP, 103 anos. Auxiliar digestivo 100% natural, medicamento com eficácia comprovada, trata os sintomas da má digestão e devolve o ânimo e bem-estar natural. Isso é Olina, essência de vida, seu bem-estar natural. Então, Olina está aí, minha gente, na hora de uma de dificuldade, né, no aparelho digestivo, né, aí está aí, bateu aquele desconforto, Olina, essência de vida, laboratório VESP. Vamos adiante ainda, dizendo que nós vamos falar aqui exatamente do CIEE, que é o melhor do Brasil, o mais capacitado, o CIEE do Rio Grande do Sul, né, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. É o CIEE do Rio Grande do Sul cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados. Aí é onde os jovens, né, pegam os seus caminhos, as suas tendências profissionais, né, o seu futuro. Dá uma olhada. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Tem que dirigir. Não, tem que ter, porque senão, né, o Paulo Olímpio, se não tiver mais ou menos arrumadinho aqui, é complicado. Eu vou aproveitar a presença do Paulo Olímpio Souza, grande figura do campo judiciário, é um intelectual altamente competente, tem um currículo invejável, um advogado criminalista. Eu vou falar sobre o crime contra a honra, por exemplo, o dano moral, aqueles que invadem a atividade profissional do indivíduo e até familiar. Qual é que são os danos aí? O crime contra a honra, por exemplo, né? Você faz uma acusação de alguma irregularidade na vida da pessoa, algum ilícito. Como é que se prova isso? O que custa isso para quem faz uma acusação indevida, aleatória? É o seguinte, Silva, as pessoas têm direito à sua honra, à sua dignidade, à sua existimácio. A tal ponto que as outras pessoas, os semelhantes, não podem estar assacando injúrias, difamações ou calúnias contra ela. Por que eu usei esses três termos? Porque são eles que configuram exatamente os crimes contra a honra. A injúria, quando se assaca palavras ofensivas contra o seu semelhante. Difamação, quando se imputa a ele falsamente um fato desairoso, um comportamento indigno e não verdadeiro. E calúnia, quando se imputa a ele falsamente a prática de um crime, de um ilícito. Essas condutas são criminosas, são apenadas pelo Código Penal e são levadas ao Poder Judiciário mediante ações penais privadas. Não é o Ministério Público
que tem a iniciativa da lei. É o próprio ofendido que constitui um advogado para processar o seu ofensor, a não ser que o ofendido seja um servidor público e a ofensa seja falsa e em função da sua atividade pública. Aí, nesse caso, ele representa ao Ministério Público e o Ministério Público terá titularidade para processar o ofensor. Isto no âmbito penal. Essas ofensas, se comprovadas mediante uma sentença condenatória, dão margem a apenamento, né? Penas privativas de liberdade, pequenas, baixas, sujeito pode ser substituídas até por penas alternativas, penas pecuniárias. Isso no âmbito penal. No âmbito civil, esses mesmos fatos podem dar, sim, aso, oportunidade a ações indenizatórias, reparadoras do dano moral que essas ofensas acarretaram ao ofendido, aquele que foi ofendido injustamente. Perfeito. E a decisão penal condenatória já será um título executório para buscar a reparação no juízo civil. Perfeito. E às vezes existem aí nessas situações invasão na atividade profissional e até familiar também. Quer dizer, claro, questionamentos na vida profissional do indivíduo, está compreendendo? E estendendo também questões e dúvidas à conduta familiar. Bom, se um indivíduo faz as sacadilhas ou lança fofocas contra alguém, que o injuriado ou o difamado se sente ofendido e não estão bem claras as insinuações, ele pode sim fazer, antes de processar o ofensor, uma interpelação judicial para que ele diga: escuta, o que tu quis dizer com isso? Correto. Então pode levá-lo a juízo para se explicar. Perfeito. E se não se explicar convenientemente, poderá ser processado. Perfeito. Como sempre, uma aula absolutamente de PhD de Paulo Olímpio Souza. Grande figura, grande advogado. Hoje umas grandes, eu diria que é uma das principais grifes da advocacia criminal do estado do Rio Grande do Sul e do país. E não estou jogando confete nem purpurina. Sabe como é que é o meu estilo, né, meu amigo Paulo Olímpio Souza? É fato. É fato, é fato. Muito obrigado. Foi nosso professor, né, Michele? Meu professor, meu paraninfo. Tá bem. Assina embaixo, doutor Bovinazzi. Assinamos embaixo, sem dúvida nenhuma. Tudo. Perfeito, muito bom. Vamos falar aqui com a Micheline Clipper, que é uma advogada que atua no campo internacional. Por exemplo, ela sabe tudo de como é que um indivíduo tem que estudar, morar, trabalhar em vários países da Europa, especialmente da Europa. Por exemplo, o visto de trabalho para trabalhar lá em Portugal. Então, Silvas, o visto de trabalho em Portugal, ele é muito requisitado, tem muitas pessoas que se interessam, desejam morar em Portugal e querem trabalhar em Portugal. Eu disse, como que eu faço? Bom, primeiro, se tem uma profissão qualificada, se é uma mão de obra diferenciada, com certeza ele tem grandes chances de conseguir um trabalho. Como que se consegue? Bom, a rede LinkedIn é uma das redes que muitas empresas colocam vagas ali, a pessoa pode se candidatar. Então, tem formas de procurar uma vaga de um emprego numa empresa em Portugal e apresentar o seu currículo. Tem que ser no padrão europeu o currículo. Então, conseguindo a vaga, procurando em sites ou diretamente o site da empresa ou conseguindo a sua vaga, o seu pedido de visto tem uma grande chance de ser concedido. O que é importante saber? É importante saber que, para o pedido, vamos supor que tu já conseguiste a vaga de emprego na empresa X, ok? A empresa aceitou, foste candidato, passaste o currículo, foste aceito. Agora tem que fazer o pedido de visto. O pedido de visto é feito no consulado, no Brasil, consulado português no Brasil.
Depende da região que a pessoa mora. Aqui em Porto Alegre tem o Consulado de Portugal. Aí a pessoa faz o pedido, ela tem que apresentar documentos, entre elas o contrato de trabalho. Ah, não tenho o contrato, mas eu tenho uma carta de aceitação da empresa. Então, esta carta de aceitação, ali tem que estar muitos detalhes, como, por exemplo, a carga horária deste brasileiro na empresa, quem é o seu gestor, vários detalhes sobre o seu trabalho naquela empresa. Ele tem que apresentar também certidão de antecedentes criminais, uma negativa de antecedentes criminais, válida por 3 meses, de 3 meses para cá. Então, ele é um documento. Se ele foi condenado criminalmente, ele não tem a chance. Ele tem que apresentar também documentos que comprovem a sua subsistência lá em Portugal. Como que ele se vai manter? Tem que apresentar um documento que comprove onde ele vai ficar alojado. Aluguei um apartamento, contrata esse aluguel. Não, eu vou ficar num hotel. Cadê o documento do hotel que a reserva, o pagamento dessa reserva? Tu vais morar naquele hotel ou naquele host? Então, tem outro documento importante que se chama o IEFP, que é o Instituto de Emprego de Formação Profissional. O que é isso? É um documento que declara que quando o brasileiro foi se inscrever para aquela vaga de emprego, a vaga já tinha sido aberta antes. Por quê? Porque o primeiro interesse de Portugal é que aquela vaga seja preenchida pelo português. Se foi exaurido e nenhum português preencheu aquela vaga, então é aberta ao brasileiro. Então, ele apresentando essa declaração deste instituto, ele diz, não, eu me inscrevi após, então está tudo regularizado com o meu pedido de visto. Uma orientação, não comprem passagem antes de ter o seu visto, porque como tem que apresentar documentos e depois falta algum detalhe, alguma diligência, a pessoa já comprou a passagem e não foi, o consulado não respondeu no tempo hábil, ele não vai poder viajar, então não compre sua passagem antes. E um outro detalhe precisa ter também o passaporte com validade de 3 meses e o consulado português, após a apresentação do requerente de toda a documentação lá no consulado, para o seu pedido de visto de trabalho, o consulado leva em média 30 dias para responder. Chama a pessoa e diz, olha, foi concedido, não foi concedido, está faltando essa ou aquela certidão. Precisa também uma taxa do consulado, está variando, em média R$500, e é isso. Então, tem que fazer muito bem, preparar muito bem sua documentação, fazer sua inscrição primeiro para a vaga e depois apresentar, e aí, com o seu visto, entrar em Portugal e poder trabalhar e residir. Maravilha, está aí mais uma aula de como chegar em Portugal trabalhando, né, minha gente? Remangando as mangas e toda a documentação que precisa, qualquer coisa, doutora Micheline aí à disposição para você aterrissar em Lisboa, por exemplo. Obrigada. Né? Paulo Olímpio Souza, o que me diz aí? Essa enxurrada de aposentadorias que vão acontecer agora no estado do Rio Grande do Sul, com essa proposta do governador Eduardo Leite, que vai cancelar, vai enviar para a Assembleia, cancelando uma série de vantagens que são anexadas aos proventos, vencimentos do funcionalismo. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui na Brigada Militar, do próprio comandante da Brigada Militar, que está pedindo as contas, está pedindo aposentadoria, porque não quer perder vantagens que ele tem hoje. Então, se a lei é admitida, ele vai perder essas vantagens. Então, o que o pessoal está fazendo? No funcionalismo público todo, no magistério, na Brigada Militar, na Polícia Civil, vai ser uma debandada. Eu acho que tem medidas governamentais que são necessárias grandes doses de coragem para um chefe do Executivo encaminhar projetos dessa natureza. Projetos que, como tu disseste, cortam na própria carne do servidor público. Não me parece que ele coloque o servidor público como o grande vilão e o grande responsável pelas agruras econômico-financeiras que vive o Estado, que são históricas. Mas chegou num ponto, Silva, que, a meu juízo, algo tem que ser feito. É lógico que o governador, que é, a meu juízo, também um jovem preparado para a atividade pública, ele se preparou para isso e é dotado dessa coragem que eu ressaltei, ele, sabendo da resistência
está fazendo um trabalho junto aos poderes, junto aos junto aos sindicatos e associações, porque a resistência, como já está acontecendo, o pessoal entrando em greve, será enorme. As dificuldades do cotidiano hoje são difíceis para todo mundo e ninguém está disposto a se automutilar em termos de ganhos. E essas categorias funcionais vão reagir. Mas eu devo dizer e devo reconhecer que se não for feita alguma coisa para evitar a continuidade de tudo isso, nós vamos para o brejo. Vamos quebrar mesmo. O Estado está atolado. Tá? Vamos quebrar mesmo. Então, eu acho que a atitude do governador é corajosa. O que tu disseste é verdadeiro, mas vamos pensar que muitas categorias gozam hoje, diante da realidade, de privilégios. A própria brigada, uma força exemplar, que é orgulho de todos nós, eles têm aposentadorias com menos de 50 anos e têm a compulsoriedade dessas aposentadorias nas carreiras. Quer dizer, uma pessoa hoje com 50 anos é válida, em perfeitas condições de trabalho. Perfeitas condições. Então, todas as categorias funcionais devem se reexaminar e buscar uma solução de consenso. Não vai ser difícil, mas de consciência de que algo tem que ser feito pensando no futuro, senão não teremos futuro. Verdade. Bom, se estão recebendo atrasado e parcelado, esse é o meu posicionamento. O funcionalismo da maneira que está, recebe atrasado e parcelado. Se não houver uma remodelação nesse sistema todos, eles não vão receber mais nada. Não vai ter recurso. Que não. Não vai ter recurso. É isso, Govinassi? É isso mesmo, é isso mesmo. A questão toda passa por uma reforma que é fundamental, é extremamente necessária, mas ela é bem radical. Ela vem para enxugar uma situação que precisa ser enxugada. Não é para dar um jeitinho, não é para fazer de conta, não é para dar uma maquiagem. Agora, essa reação, né, do próprio, como foi citado aqui, o comandante Ikeda e de tantos outros funcionários, né, do setor público e também do setor privado, isso é uma reação natural. Não vejo isso como nenhuma situação. Não estou dizendo que seja vamos dizer assim, um revide, absolutamente. O sujeito não quer perder. Ele tem uma vantagem como comandante de 3 mil e poucos reais por mês, 3.400. Então ele não vai abrir mão disso aí, claro, né? Porque vamos admitir que os valores pagos ao funcionalismo, brigadianos, Polícia Civil já é baixo. Se ele vai perdendo uma vantagem dessa aí, ninguém rasga dinheiro, né? Quando ele optou por essa carreira, quando ele optou também dentro da própria carreira de se aperfeiçoar, de galgar postos, de passar de soldado para cabo, de sargento, etc., tenente coronel, isso aí ele fez planejando o seu futuro. Não foi por acaso. Claro. Quando uma pessoa faz um concurso para uma determinada função pública, ele olha ali não só o salário, ele olha também as vantagens que poderão ser agregadas, ele se prepara para isso. Para a sua carreira. Para a sua carreira. Né? Então, nenhuma nota dissonante, nenhuma situação assim de dizer, está se aprovando. Não, ele está fazendo aquilo que ele se preparou para fazer. O funcionário, o empregado de empresas particulares que contribuem para o regime geral da Previdência também faz isso, nenhuma mácula em relação a isso. Agora, a coragem que foi ressaltada pelo professor Paulo Olímpio, do governador, ele demonstrou desde o início do seu mandato
a busca do entendimento. E isto foi uma coisa... É de diálogo. Admirável, admirável. Ele não entra patrolando, não. Não, a gente tinha, eu pessoalmente, uma grande simpatia... Ele é um diplomata. Eu tinha uma grande simpatia e continuo tendo pelo José Ivo Sartori, grande figura, que era um grande conciliador. Um grande conciliador. Um dos grandes governadores do estado do Rio Grande do Sul. Segurou uma barra. Não tem dúvida nenhuma. Agora, Eduardo Leite manteve a mesma linha de entendimento. Teve coragem, está tendo uma grande coragem de sentar com sindicatos, com corporações que sabe-se muito bem vão fazer barulho. Ele foi lá, sentou, conversou, então uma atitude muito positiva do Eduardo Leite. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de auxiliadora predial? A auxiliadora predial é magnífica, né? Uma grande administradora de imóveis, né? Compra e venda de imóveis, tem filiais em vários estados, e aqui no Rio Grande do Sul, no interior do estado, tem a sua matriz em Porto Alegre, tem uma grande filial em São Paulo, que tem um desempenho espetacular em São Paulo, por toda a sua competência, evidentemente, pelo seu currículo, pelo seu histórico. Assim funciona a auxiliadora predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Esse é o slogan da auxiliadora predial. Ok? Ela tem os telefones aqui em Porto Alegre, sua matriz é o 3216-6100 e lá em São Paulo é o 11-23-48-4000. E o seu site é auxiliadorapredial.com.br. Então tem uma exemplar carteira de aluguéis, uma garantia singular para aqueles proprietários que colocam lá, né, aos cuidados da auxiliadora predial seus imóveis. Então, uma carteira de aluguéis espetacular. Faz a administração de condomínios, compra e venda de imóveis com absoluta competência. Então, é por isso que tem um histórico, né? É uma empresa de larga data, né? Eu diria quase centenária, a auxiliadora predial, e por isso ela tem esse desempenho brilhante. Muito bem. A auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Vamos falar um pouquinho agora da Cobase, que é líder no segmento PET do Brasil. É o grande grupo PET do Brasil, é a Cobase, que está aí comemorando 35 anos de fundação. 35 anos de fundação no varejo PET. A Cobase é pioneira no conceito de shops para animais no Brasil, com 75 lojas em todo o país e agora mais 5 lojas no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Tem uma super loja também agora na Avenida Ipiranga, a última que inaugurou em Porto Alegre, no número 3003, uma obra da Algar Engenharia. Tem um centro de distribuição, tá aí, olha a plástica desse centro de distribuição e loja da Cobase, na Avenida Ipiranga, número 3003, de frente o Zafari Ipiranga. Tem uma floricultura invejável também, é só coisa boa, peixes, pássaros, tudo que você possa imaginar, aí nesse segmento você encontra na Cobase, em todas as suas lojas, evidentemente. Muito bem, vamos adiante ainda, falando de vinhos do mundo, né? Que é a maior importadora de vinhos do Brasil, vinhos do mundo. Eu digo sempre aqui que você encontra lá rótulos altamente qualificados, com 42%, 35%, 25% de desconto. Né? Sempre tem promoções em vinhos do mundo, né? E só gente capacitada, né? Os consultores da Vinhos do Mundo, em todas as suas lojas, né, que tem espaço gourmet, estacionamento, segurança absoluta, são altamente preparados para que você leve o melhor produto, vinhos, espumantes, etc. e tal. Só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivo de Porto Alegre. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. E eu mostro aqui sempre as lojas de vinhos do mundo. Essa aí é a loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. Estacionamento, espaço gourmet. Esta está situada na Alameda Lípio César 203, no bairro Boa Vista, esquina Nilo Peçanha. E esta é a da Avenida Getúlio Vargas, 1135, no bairro Menino Deus, também com estacionamento, espaço gourmet, segurança absoluta e um grande atendimento altamente qualificado. Telefone Vinhos do Mundo, 51 3012 8090. Promoções sempre, jantares harmonizados, espetaculares, tudo de bom em Vinhos do Mundo. Importadora, vinhosdomundo.com.br é o seu site. Pode falar, meu amigo Paulo Olímpio Souza. Além do pleito, ou melhor dizendo, além do julgamento do Supremo, nós temos um fato momentoso do dia. Sim.
o racha no PSL, Partido do Presidente. Esses 35 partidos são uma sopa de letras. É uma zorra. Uma sopa de letras. O presidente, hoje presidente Bolsonaro, precisava de um partido para se candidatar. E pegou esse, que era um partido nanico. Eu não me lembro desse partido. Não era conhecido de ninguém. Não é isso? É. Pois bem, e se elegeu sob os auspícios desse partido, que fez uma bancada, Silva. A segunda bancada hoje da Câmara é do PSL. Pois bem, agora com o fundo partidário, que é proporcional ao tamanho da bancada, choveu dinheiro. Aí... É muito dinheiro. Aí vem a velha política, né? Aí já se começou... Diz, quem é que vai usufruir das benesses desses recursos eleitorais? Nós, além de convivermos com essa multiplicidade de partidinhos nanicos, que serão criados para receber justamente essas benesses de fundo partidário, nós vamos ter estamos assistindo mais uma crise do governo. Sem dúvida. E quem está lá? O cantor, aquele baiano, tinha uma canção que dizia, eu sou a metamorfose ambulante, pois o nosso presidente está se transformando, eu sou a crise ambulante. A crise ambulante. A crise ambulante. Porque agora é a nova crise. O que houve? Houve um racha. Pois bem, o Eduardo, que era candidato a ser embaixador nos Estados Unidos, já não é mais. Já não é mais. Então, o que nós vamos fazer com o Eduardo? Vai ser o líder do PSL na Câmara, no Congresso? Na verdade, ele quer assumir o PSL. Né? Vamos tomar conta. O partido está bem, engordou em termos de recursos, vamos tomar conta. Pois bem, se feriu um pleito pela liderança e o delegado Valdir ganhou e o Eduardo não foi para a liderança do partido. Mas o pior de tudo é que na campanha, nas cabalas de voto, foi gravado o nosso presidente. E amanhã vai estar em todos os jornais o grampo no presidente fazendo a campanha do filho pela liderança e derrubada do Valdir. O ex-líder do seu governo, que era o delegado Valdir, já saiu com todas as patas para cima, acusando o presidente disso, daquilo, enfim. Virou uma zorra. Então, o que nós temos hoje? Um ex-candidato a embaixador dos Estados Unidos, que também perdeu a eleição, o presidente no epicentro de uma nova crise política, quer dizer, o presidente da República não tem que se envolver nessas questúnculas, mas ele está, mais uma vez, no epicentro da crise e dando assunto para a oposição. Eu já disse aqui no teu programa que no atacado, por ações boas, não de todos os ministros, o governo vai bem. Nós estamos encaminhando coisas positivas, mas ele se encarrega de dar matéria para a oposição e está alimentando a oposição diariamente. E, mais uma vez, ele agora se vê envolvido nesse episódio político. Professor, e o que eu enxergo como lastimável é a destituição da Joyce, né, Hasselmann. Ah, sim, a Joyce Hasselmann. Ela fez um bom trabalho, faz um bom trabalho como deputada. Ela já está se sentindo magoada já por ter saído da liderança do PSL. Bem lembrado, o Micheline. Hoje o PSL está entre os bivaristas e os bolsonaristas. São 27 a 25. Não é isso? Rachou. E ela era candidata, virtual candidata a prefeita de São Paulo.
Verdade, Mas verdade. agora está nessa situação. E, por sinal, uma líder que, a meu juízo, proativa. Ela surpreende. Não, é muito competente. Ela abraça a Quer política dizer, com todas as suas então, forças. De repente, o presidente, supondo, diz, não, eu me garanto, eu ganhei sozinho esse pleito, eu vou adiante, não preciso de partido. Vai se dar mal. É preciso de sustentação, não é É questão de lógico, negociação política. Porque se os próprios do partido começam a evadir, não é? Agora, em que pese também o outro lado da moeda. Quer dizer, Bolsonaro sempre pautou pela situação de transparência e pela situação de integridade. Quer dizer, o que fez realmente Luciano Bivar dizer o seguinte, esses 350 milhões, parece o valor, são meus e eu que administro, dou para quem eu quiser, né? não é? Vamos lá. Também Bolsonaro não engoliu isso aí. Claro que ele atrai problemas, ou os problemas atraem ele, enfim. Mas, se considerar do ponto de vista da moralidade, que ele sempre falou, pregou e disse que vai continuar exercendo a moralidade, ele fez o que tinha que fazer. Olha aqui, ó, esse partido que tem um dono e que pega o dinheiro e senta em cima... Esse partido não me representa. Essa bandeira, bem, essa não está maculada, essa bandeira maculada, dele. Né? Mas atraiu o problema para si, mas despertou mais uma polêmica. Sim, mas continua reto na sua integridade. A gente tem que agora, pelo menos, não tem nada que aponte no sentido contrário. Então, podia ficar quieto. Não, vou governar o Brasil e o Bivar faz o que quiser com o dinheiro. Ele não ficou quieto. Temos um sergipano, né, no presidência agora, Eduardo Gomes. É verdade. Vamos adiante falando de CCG, né? CCG, que é o Centro Clínico Gaúcho. É um centro de atendimento, né, às pessoas enfermas, é um centro, um plano de saúde espetacular, com uma filosofia singular. Por isso ele é premiado como top ser humano, né? É exatamente pela Associação Brasileira de Recursos Humanos. O Centro Clínico Gaúcho recebe mais um top ser humano da ABRH. Isso mostra que a empresa está no caminho certo, não tratando apenas das pessoas de fora, mas também cuidando diariamente das pessoas de dentro. Pessoas são o que motivam o CCG a cada dia ir além, prestar um serviço de qualidade, com atendimento de excelência, sempre com foco no ser humano. CCG, cada vez maior, cada vez mais top. Telefone CCG é o 51 3287 92 20 e mais uma mensagem aí para você. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem, vamos adiante ainda, que nós vamos falar aqui do Coco Bambu, né, mesmo? O Coco Bambu está aí com um happy hour das 17 às 20 horas, espetacular, lá no Shopping Guatemi, o Coco Bambu Restaurante. É um atendimento singular, música ao vivo, um cardápio extraordinário, preços compatíveis, né, pratos, né, para você dividir e compartilhar. As dependências são maravilhosas, muito qualificadas. Tudo isso é Coco Bambu, lá no Shopping Guatemi. Aí tem até uma sala de espera, né? Um ambiente de espera, aí tem um bar, e você aí saboreando e usufruindo de drinks maravilhosos. Por exemplo, um chopp lá está pela metade do preço no horário do happy hour. Né? Petiscos com 25%. Isso tudo é Coco Bambu, restaurante no Shopping Iguatemi. Vale a pena conferir. Então te liga em Coco Bambu. Muito bem. Vamos adiante, então. Paulo Olímpio Souza. Eu fiquei, mais uma vez, exultante com a aprovação e assinatura do contrato das obras da mais uma fase da nossa orla do Guaíba. Eu tenho um propósito, viver o bastante, Silva, para poder... Para ainda tomar um chopinho ali na orla. No cais. No cais. Então, é uma meta. Como a gente precisa de metas, né? E de crença, de ter objetivos para se manter em forma para chegar lá. Mas
a passos de cágado. Vou acentuar bem. É uma proparoxítona, né? É uma proparoxítona. Vou acentuar bem. A nossa cidade vai obtendo melhoras, né? Muito lenta, paulatina. São tímidas, né? Tímidas, mas veja... Isso aí do cais aí, olha que novela isso. Isso é uma novela interminável, por isso que eu estou destacando que esse avanço agora dessa outra fase, que não é bem a do cais, mas é lá adiante, em frente ao Marinha, é um avanço que a gente tem que festejar. E o povo, o munícipe, como aproveita, como dá valor a isso? Será que os nossos gestores e administradores não têm essa sensibilidade de se devotarem mais a isto, a alcançar esses objetivos? Eu estou rindo que o Silvas fez um comentário na semana passada, que eu falei que o nosso prefeito, no almoço lá da Câmara, ele falou que nosso Guaíba, nosso lago ali, vai ter um cais bem preparado, estruturado, desenvolvido para o... Que agora veio o embarcadeiro também. Aí eu comentei, ele falou isso, o Silvio disse, mas tu fez muito marketing do prefeito, eu disse, mas não, eu só relatei o que eu ouvi na palestra. Agora, o prefeito mas, segundo o prefeito, vai estar bem apresentado. A Câmara está dividida, e então a nossa democracia, eu sou um democrata, não pense nada em contrário. Mas a nossa democracia e essa sucessão de pleitos, mais uma vez, vai criar problemas. Agora temos o pleito municipal. Parece que a Câmara de Vereadores e todo mundo parou de se debruçar sobre os problemas imediatos. Todo mundo já está pensando em torpedear os virtuais candidatos que se aparecem. Exatamente. Não é isso? É um puxa. É uma guerra, puxa-tapete. Puxa-tapete de um lado e de outro, e que dele o interesse público fica arredado. Fica num segundo plano. O que interessa... O que move é querer atacar. Diminuir o potencial da candidatura de A, B, C e valorizar a minha. Já iniciou... essa agora disputa. até as eleições, até estabelecerem as candidaturas, é essa guerra. Não é isso? É isso aí. Vamos falar mais uma vez aqui no grande projeto Cresce RS. É espetacular, isso aí é uma iniciativa da Assembleia Legislativa, parceria com o Governo do Estado, né, onde tem na presidência lá da Assembleia Legislativa do Estado o deputado estadual Luiz Augusto Lara. E esse projeto ele propõe destravar o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul e projetar esse absoluto crescimento, né, que alavanque as coisas do Estado, que está estagnado, está totalmente estagnado o Estado, quebrado, é um horror, e aí esse projeto, ele é uma super ferramenta para que a gente comece a desatolar, sair dessa situação crítica que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul. O Cresce RS, ele reúne as principais lideranças do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é um engajamento absoluto, dá uma olhada. Os gaúchos têm orgulho da sua história e das suas tradições. Agora é hora de sentir orgulho da sua união, porque se a gente se unir de verdade, ninguém segura o Rio Grande. O Cresce RS é um movimento que reúne as principais lideranças do Estado para destravar o desenvolvimento e fazer a nossa economia voltar a crescer. Cresce RS. Juntos, vamos mais rápido. Uma iniciativa da Assembleia Legislativa, Governo do Estado e entidades parceiras. Muito bem. Fala, Govinaski. Retomando a questão da orla, tá? Realmente não tem dúvida nenhuma que ali é um lugar privilegiado. Aliás, o pôr do sol do Guaíba é uma cena de se ver repetidas vezes, tá? Temos, fazer uma brincadeira, Paulo Olímpio, agora temos a parte mais importante, vai chegar no Beira-Rio, né? Essa etapa vai sair ali da foz do dilúvio e vai chegar no Beira-Rio, realmente é a etapa mais esperada pelos porto-alegrenses. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos o Parque da Harmonia, nós temos a Orla e temos o Rio Guaíba, e temos o estuário do Lago Guaíba. Então é um grande complemento. Tudo pode ser bonito, divino, maravilhoso, tanto o Parque Harmonia quanto a Orla, mas se nós não tivermos um rio balneável, um rio
que se possa navegar, que se possa andar de caiaque, que se possa andar de veleiro, que se possa andar... é muito sonho, isso aí mas é o complemento. Mas não vai acontecer. Mas é o complemento, cedo. não seja pessimista, temos que chegar lá. Porque chegar a fazer um parque, fazer a orla, passando pela foz do Arroio Dilúvio, que larga tudo que é porcaria dentro do Guaíba, quer dizer, é tipo assim, é o roto de sapato novo. É lamentável, né? Realmente, se formos fazer um exame detido das águas do Guaíba, se navega em cima de um esgoto, né? Lamentavelmente. Mais fácil o Grêmio ganhar do Flamengo do que limparem o Guaíba. Que provocação, hein? No final do programa... 2 minutos para o fechamento do programa. No final do programa haverá, olha, se não houver expulsão, haverá consulta ao VAR, hein? Falando em VAR, Silvio, Sim. O VAR foi legitimamente validou o pênalti contra o Grêmio, realmente ali. Mas o Flamengo e o Corinthians, eu já percebi isso. O VAR tem sido tendencioso vergonhosamente. Esse pênalti lá no Ceará... aquilo ali foi gritante. E depois eu fui ver um lance do Corinthians para empatar com o Goiás, um pênalti, que é impressionante a acuidade visual daqueles juízes do VAR. Sim, mas tem a chancela do árbitro de campo, né? Quando é o Flamengo ou o Corinthians, ainda carregamos os mesmos vícios. Porque eu tenho assistido jogos europeus e a atuação do VAR tem sido, olha, perfeita, impecável. Mas o pênalti no Paulo Guerreiro passou. Ele não teve acuidade visual para o pênalti do Paulo Guerreiro. Né? Vamos ver o VAR a favor do Flamengo e Corinthians. Vamos ver o VAR quarta que vem. Mas me parece que veio para ficar. Nós temos que... É uma grande ferramenta, mas tem que qualificar isso. Tem que qualificar os nossos juízes, que seja no VAR ou dentro do campo, continuam os mesmos. Exatamente. Mas só para dizer que o Inter está ganhando de 1-0 do Avaí. Olha, tia, eu vou começar agora. Eu tenho medo de chegar em casa e ligar a televisão. Está invertido o negócio. Tá bom. Minha gente, o programa se despede, como acontece há 26 anos, quase 27 anos, né? Sempre ao vivo o nosso programa Atividade. Então, amanhã às 19 horas, mais uma edição do nosso programa e uma boa noite e até lá.